Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, estejam resolvendo os exercícios, né? Já recebi alguns da semana passada, durante essa quarentena. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de forma em aula à distância, né? Como se fosse EAD. Enquanto essa pandemia não passa, né? E porque justamente não podemos ficar parados. Na aula passada, nós concluímos o capítulo que falava da Primeira Guerra Mundial, né? Tá começando a chegar naqueles assuntos que todos os alunos preferem na história. E hoje nós vamos falar sobre uma das principais revoluções que aconteceram no mundo, né? Uma das, porque tem a Revolução Russa, tem a Revolução Francesa, entre várias outras revoluções. Mas hoje vamos falar da Revolução Russa em específico, né? Uma revolução muito importante porque ela colocou em xeque, né, colocou em dúvidas o sistema predominante do mundo, o sistema econômico, o sistema que vive a sociedade no mundo, que é o sistema capitalista. E aí a Revolução Russa, que aconteceu no ano de 1917, ela vai ser uma revolução que vai ter como resultado a implantação do socialismo, né, uma tentativa de chegar ao comunismo na Rússia, que depois passou a ser chamada de União Soviética, né, com a adesão de outros países vizinhos ao país, a Rússia. E hoje em dia esses países já se desvincularam, já declararam suas independências, né, porque a União Soviética já acabou, né, isso foi na época de Guerra Fria, vamos estudar sobre Guerra Fria. E aí, hoje nós vamos falar sobre essa revolução, que foi o início de todo esse processo, né, vamos falar bastante sobre Rússia socialista, sobre União Soviética, essa rivalidade entre capitalismo e comunismo, capitalismo e socialismo, agora ao longo desse ano. Para sabermos sobre a Revolução, nós precisamos entender de que Rússia nós estamos falando, de que Rússia estamos nos tratando, ou seja, uma Rússia pré-revolucionária, antes da Revolução. Qual era o cenário da Rússia? Né? A Rússia era um país extremamente agrário. Enquanto nos outros países, como por exemplo na Inglaterra, já tinha acontecido uma revolução industrial há muito tempo, o setor industrial estava bem avançado, a parte comercial muito desenvolvida, né, bem difundida entre outros países, a globalização acontecendo muito forte em todo o planeta. A Rússia, ela era um país atrasado, né? A Rússia é o maior país do mundo em termos de tamanho, extensão territorial, né? Só que na parte de desenvolvimento era um país extremamente atrasado, um país pequeno nesse segmento. É tanto que historiadores falam que ainda existia o sistema feudal na Rússia no finalzinho desse período de 1910, 1905, 1890, tá? Então, assim, a população, ela vivia sob péssimas condições de vida, porque o mundo já vivia outra dinâmica, enquanto a Rússia ainda vivia com aquele sistema de servidão, né, onde as pessoas trabalhavam basicamente para a sobrevivência e não recebiam o esperado, não recebia o necessário para uma sobrevivência digna. Então isso acabou fazendo com que a imagem de quem era o imperador na época começasse a ser desgastada. Um detalhe, que imperador lá na Rússia era chamado de czar, tá? Então quando eu falar de czar, vocês já sabem que eu estou falando do imperador, do chefe do poder executivo do Império Russo, tá? E aí, o que vai fazer com que essa situação piore ainda mais é a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia já não tinha estrutura para viver normalmente. Era um país extremamente atrasado, com a população pobre, uma população precária. E aí resolve entrar na Primeira Guerra Mundial, sendo que já tinha enfrentado o Japão em uma guerra onde os dois países disputavam um território chamado Manchúria, e a Rússia perdeu para o Japão nessa guerra, trazendo vários problemas para o país. E aí, para agravar ainda mais esse problema, a Rússia inventa de entrar, não inventa assim, né? Teve que entrar na Primeira Guerra Mundial, o que vai agravar ainda mais os problemas. E aí, a partir daí, começa a surgir um processo revolucionário, né, onde as pessoas começam a se organizar em busca de criticar mesmo o czar, criticar e buscar uma nova alternativa, buscar uma solução. Nessa época já existiam algumas correntes de pensamento muito fortes,
né? Essas correntes de pensamento já aconteceram no século XIX e agora chegava na Rússia nesse momento de crise e conseguia encontrar pessoas que apoiassem essas correntes. A principal corrente que influenciou toda essa revolução foi os livros de Karl Marx, né, e Friedrich Engels. E aí, a partir disso, foram começando a surgir grupos de oposição ao czar. O principal grupo deles era liderado por Vladimir Ulyanov, que era chamado de Lenin, né? Tinha o apelido de Lenin, mais conhecido. E a partir disso, vários livros, várias publicações, várias reuniões foram sendo criadas, defendendo esse ideal, defendendo a mudança radical no sistema social, no sistema político do que era o Império Russo. Tá? No próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse processo revolucionário.